Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre uma técnica poderosa em Machine Learning, as Support Vector Machines, ou SVMs. Neste vídeo, vamos mergulhar na teoria por trás das SVMs, explorar como elas fazem a separação dos dados usando hiperplanos, e ver exemplos práticos de como essas máquinas de suporte a vetores podem ser usadas em diferentes cenários. Também vamos discutir suas vantagens, desvantagens e dicas de implementação. As SVMs são algoritmos de aprendizado supervisionado muito utilizados para tarefas de classificação e regressão, mas são mais conhecidas por seu desempenho excepcional em problemas de classificação. A ideia principal das SVMs é simples: separar os dados em diferentes categorias encontrando a melhor linha, ou, em dimensões mais altas, o melhor hiperplano, que divida esses grupos da maneira mais clara possível. Vamos explorar esse conceito em mais detalhes. Imagine que você tem um conjunto de pontos em um gráfico, onde cada ponto pertence a uma de duas classes. O trabalho da SVM é encontrar uma linha que separe esses dois grupos de pontos, de forma que a distância entre essa linha e os pontos mais próximos de cada grupo seja a maior possível. Esses pontos mais próximos são chamados de vetores de suporte, e eles são fundamentais para determinar a posição da linha de separação. Esse conceito de maximizar a distância entre a linha de separação e os vetores de suporte é o que chamamos de margem máxima. Quanto maior a margem, mais confiança temos de que a SVM separou os dados corretamente, e isso torna o modelo mais robusto para novos dados. As SVMs são usadas para tarefas de classificação e regressão. Elas encontram um hiperplano que separa os dados com a maior margem possível. Vetores de suporte são os pontos mais próximos da linha de separação, e eles influenciam diretamente o hiperplano. Agora que entendemos o objetivo das SVMs, vamos falar sobre como elas funcionam na prática. O primeiro passo para uma SVM é transformar os dados de forma que eles possam ser separados por um hiperplano. Em problemas simples, como no exemplo de duas classes que podem ser separadas linearmente, isso é fácil. A SVM simplesmente encontra a linha reta que divide os dois grupos. Mas o que acontece quando os dados não são linearmente separáveis? É aí que entra uma técnica muito interessante chamada truque do kernel. O kernel permite que a SVM trabalhe em espaços de maior dimensão sem que precisemos realmente fazer o cálculo em todas essas dimensões. Basicamente, ele projeta os dados em um espaço de dimensões superiores onde eles possam ser separados por um hiperplano linear. É uma abordagem inteligente que permite que as SVMs funcionem bem mesmo em situações complexas, onde os dados estão misturados de maneira não linear. Os tipos mais comuns de kernels incluem linear, usado quando os dados podem ser separados diretamente por uma linha ou plano. RBF, ou Radial Basis Function, usado para dados que não são linearmente separáveis. E polinomial, que é útil quando a relação entre as classes não é linear, mas segue um padrão polinomial. As SVMs encontram um hiperplano que maximiza a margem de separação entre classes. Quando os dados não são linearmente separáveis, a SVM usa o truque do kernel para projetar os dados em um espaço de dimensões superiores. Kernels como RBF e polinomial ajudam a separar dados complexos. Agora que você já entende como as SVMs funcionam, vamos explorar algumas aplicações práticas dessa técnica. As SVMs são muito versáteis e podem ser aplicadas em diversas áreas. Aqui estão alguns exemplos comuns, e está aí. Classificação de imagens.
SVMs são usadas para tarefas como reconhecimento de padrões em imagens. Por exemplo, podem ser treinadas para reconhecer números escritos à mão, como no famoso dataset MNIST, ou para distinguir entre diferentes tipos de objetos em fotos. Detecção de spam. SVMs podem classificar e-mails como spam ou não spam com base em palavras-chave, padrões de escrita e outras características. Bioinformática. Na área de saúde, SVMs são usadas para a classificação de genes, previsão de doenças e até mesmo para identificar moléculas que possam ser candidatas a novos medicamentos. Reconhecimento facial. Outra aplicação é na classificação de rostos em sistemas de reconhecimento facial, onde as SVMs podem distinguir entre diferentes indivíduos com alta precisão. Análise de sentimento. Em processamento de linguagem natural, SVMs são usadas para classificar textos como positivos, negativos ou neutros com base no conteúdo, sendo muito úteis para análise de feedback de clientes, por exemplo. SVMs são usadas em classificação de imagens, detecção de spam, bioinformática, reconhecimento facial e análise de sentimento. Sua capacidade de separação de dados complexos as torna valiosas em diversas áreas de IA e ciência de dados. Como qualquer técnica de machine learning, as SVMs têm suas vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. Eficiência em alta dimensionalidade. SVMs são muito eficazes em espaços com muitas dimensões. Elas conseguem trabalhar bem mesmo com poucos dados de treinamento. Evita overfitting. Graças à maximização da margem, as SVMs tendem a ser menos propensas ao overfitting, especialmente quando comparadas a outros algoritmos de classificação. Por outro lado, as desvantagens incluem tempo de treinamento. Para datasets muito grandes, o tempo de treinamento de uma SVM pode ser demorado, especialmente quando o kernel RBF é utilizado. Escolha do kernel. A seleção do kernel e seus parâmetros, como a largura no kernel RBF, pode ser difícil, exigindo bastante experimentação e conhecimento do problema. Vantagens: eficazes em alta dimensionalidade, versáteis com kernels menos propensas ao overfitting. Desvantagens: tempo de treinamento pode ser longo, escolha do kernel é crítica, escalabilidade pode ser um desafio em grandes volumes de dados. Finalmente, aqui estão algumas dicas para quem quer implementar SVMs em seus próprios projetos. Normalização dos dados. É importante normalizar ou padronizar os dados antes de usar SVMs, especialmente quando estiver usando o kernel RBF. Dados em diferentes escalas podem atrapalhar a performance do modelo. Escolha do kernel. Teste diferentes kernels para ver qual funciona melhor no seu conjunto de dados. Em muitos casos, o kernel RBF é uma boa escolha padrão, mas em casos simples, um kernel linear pode ser suficiente. Cross-validation. Use validação cruzada para ajustar os parâmetros, como o C, que controla a margem da SVM, e o parâmetro gama, no caso do kernel RBF, garantindo que seu modelo esteja bem ajustado e generalize bem para novos dados. Cuidado com datasets grandes. Se você estiver lidando com muitos dados, considere técnicas de redução de dimensionalidade, como PCA, para diminuir o tempo de treinamento. E aí está! Agora você já entende o que são SVMs, como elas funcionam, suas aplicações e como implementá-las em seus projetos de machine learning. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.